Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecte Advogados. Nosso programa tem o intuito de conectar a advocacia com a sociedade. Com isso, não entrevistaremos apenas advogados, mas profissionais de diversas áreas que também possam mostrar aos advogados e à sociedade a visão que possuem. Hoje, por exemplo, teremos aí a brilhante presença do senhor Francisco Alves, um profissional com 40 anos de experiência em auditoria, contabilidade e consultoria empresarial, com mestrado em Ciências Contábeis, pós-graduação em Auditoria e em Ciências Contábeis e graduação em Ciências Contábeis. É docente universitário da Mackenzie e da Estácio e palestrante do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, no qual foi diretor por 12 anos. Vamos explorar aí a interseção, então, entre a auditoria interna e a advocacia. Entender um pouco mais o que é essa questão, né, de auditoria interna e tudo, e o que isso tem a ver muito com a advocacia, com o empresariado também, né, o que traz de importante, de essencial para uma empresa funcionar bem, né, desvendando aí como essas áreas se complementam para garantir a saúde financeira e a segurança jurídica. Foi sócio-diretor do grupo Recall Ledger, contadores e consultores por 20 anos. Foi gerente-geral de contabilidade e tributos dos Hotéis Otton S.A., gerente-geral de contabilidade e tributos do grupo Júlio Bogoricin, contador adjunto no grupo Montreal Empreendimentos, nas empresas IES e ESA, Internacional de Engenharia S.A. e Montreal Engenharia S.A. Também possui bacharelado em teologia e é autor de diversos trabalhos produzidos nessa área. Na área de teologia eu já li o último, acho que o último livro, né? Seu Francisco, um excelente livro, vale a pena adquirir e ler. E aí, né, um currículo vasto aqui, com certeza muito maior ainda, né? Atualmente sou sócio fundador da Oliver Wisk, que é a minha empresa de auditoria aqui em Teresópolis. Ah, ótimo, Oliver Wisk. Oliver Wisk, consultoria e auditoria. Consultoria e auditoria. Aqui em Teresópolis, veio para Teresópolis há pouco tempo, né? Isso. Trazendo essa vasta experiência aqui para a gente, né? Para a gente poder abrir a minha empresa aqui na cidade para justamente deixar à disposição do mercado local uma empresa nativa, uma empresa criada aqui, com os profissionais daqui, e mantenho minha base no Rio, mas agora já me considero teresopolitano, então puxei minha empresa para cá. Com certeza né? E, né, a primeira pergunta aí, o bloco 1, que a gente vai fazer, umas perguntas, é a trajetória de um auditor da contabilidade e gestão empresarial. E, senhor Francisco, sua carreira é marcada, tem mania de falar Francisco, mas então, Francisco. Como quiser, Ricardo, tá, como quiser. Sua carreira é marcada por uma vasta experiência em diferentes áreas, desde a contabilidade, né, até a gestão empresarial. Como que essa trajetória multifacetada aí contribuiu para a sua visão sobre a auditoria externa e a sua importância para as organizações? Na verdade, a auditoria externa, que a minha área de atuação é a auditoria externa, a auditoria interna é uma área fundamental nas empresas, mas, como o próprio nome já diz, está ligada à alta administração, não é independente, portanto, ela se reporta diretamente à governança da empresa, à alta administração. E o auditor independente não, o auditor externo, ele tem uma outra visão, ele tem uma outra responsabilidade. Como que eu, tendo toda uma formação contábil, inclusive como docente, né, como você mencionou, de repente resolvi migrar para a auditoria. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Aliás, quando o Grupo Montreal foi onde eu comecei, fiquei 11 anos lá, entrei como aprendiz, saí como gerente, e lá foi uma escola para mim. E lá eu comecei a ter contatos com a auditoria. Uma grande empresa de auditoria fazia os trabalhos lá, mas eu ainda estava em formação na faculdade, ainda não era formado. E como eu já trabalhava na empresa e me desenvolvi um pouco acima da média em relação aos meus colegas, quando chegou o tempo de eu me inscrever para as auditorias, eu já ganhava um salário que estava bem acima do que as firmas de auditoria ofereciam. E eu, recém-casado, falei, não, vamos esperar um outro momento. Então, fiquei 20 anos na área de contábil e tributária. Desses 20 anos,
15 anos como gerente, como gestor, em grandes empresas, inclusive de capital aberto. E em 2004, portanto, há 20 anos, eu resolvi migrar para a área de consultoria e auditoria. Foi quando eu levei toda a minha experiência para uma nova empresa, fui chamado para ser sócio, e lá fiquei 20 anos, no grupo Recall Ledger. E foi quando eu, então, comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu fui aprendendo com os auditores a quem eu atendia. Então, agora eu estou do outro lado da mesa, mas embora estejamos todos no mesmo barco. Então, como é que numa carreira, como você disse, multifacetada, como docente, como contador, tributarista, passar para a área de auditoria, especificamente, e consultoria, justamente no sentido de dar mais contribuição ao mercado, porque eu entendo que nós devemos sempre buscar novos desafios, profissionais, pessoais, enfim, não importa qual seja o viés. E se eu tivesse continuado como gestor contábil tributário, eu estaria bem, mas estaria ainda empregado, seria funcionário de uma grande empresa e, portanto, sujeito a, quem sabe, um dia ficar sem emprego. Sim, exatamente. Que a gente vê acontecendo. Que a gente vê direto, acontecendo, né? Profissionais de ponta, altamente qualificados, se veem desempregados, se veem desempregados da noite para o dia, né? Então, eu vi na consultoria, embora com todos os riscos envolvidos, todo empreendedorismo tem os seus riscos, né? Sim, mas eu vi aí realmente uma oportunidade de encarar novos desafios. E sempre levei em consideração que você não pode ir para um desafio se não estiver preparado. Eu me considerava preparado. Então, parti para essa área. O começo foi muito difícil, mas os meus sócios me deram todo o apoio que eu precisava. Então, eu comecei mais na área de consultoria, em 2004 até 2007, 2008. Eu atuei muito como consultor empresarial, na parte societária, na parte tributária e na parte contábil também. E depois eu fiz obtive algumas qualificações específicas em auditoria, obtive algumas certificações que o mercado exige, né? Os órgãos reguladores exigem. E aí comecei, de 2010 para cá, comecei a atuar como auditor também. E foi quando o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade e auditoria, então já entrei para atuar num formato novo, e foi muito bom, tem sido muito bom. De tal maneira que eu me senti agora preparado para me desfazer da sociedade que eu tinha no Rio. Deixei lá uma ponta, mas da nova empresa que eu abri aqui. Então, me desfiz da sociedade, criei uma nova empresa aqui em Teresópolis, porque eu gosto da cidade. Então, vou criar uma empresa aqui na cidade, para que Teresópolis tenha a sua própria empresa de auditoria e consultoria, para servir ao mercado que está aqui na região. E fiz isso no momento que eu considerei adequado. Risco também foi arriscado. Risco, meus sócios falaram, você é muito corajoso. Mas se a gente não partir para um desafio, coisas novas, e graças a Deus, com todos os desafios que a gente tem enfrentado, as coisas estão indo aí, caminhando, né? Sob a benção de Deus. Amém, isso aí. Né? E já falou até da questão de ter trabalhado em grandes empresas. E o que isso te traz aí de grande experiência, né? 2 grandes empresas, por exemplo, o Otton, o Júlio Bogori Sim, são empresas que todo mundo conhece. Exatamente. Né? Lá, mesmo no Grupo Montreal, eu tive, como eu disse, foi uma escola para mim, uma escola, e eu tive o prazer, o privilégio, eu diria, de ter trabalhado com pessoas que acreditaram em mim, viram algum potencial em mim, os meus gerentes. Então, eu aprendi muito lá, aprendi muitas coisas lá. E foi quando eu fui chamado para o Grupo Júlio Bogori Sim. O grande desafio lá, no Júlio Bogori Sim, tem muitos amigos lá ainda, foi uma questão de mudar a cultura contábil do grupo.
o grupo tinha uma empresa muito familiar, né, e tinha um contador, uma pessoa muito querida, uma pessoa boníssima. Estava lá, já fazia, sei lá, mais de 20 anos, mas ele não teve oportunidade de se atualizar. Né? Uhum. E o grupo crescendo, e o mercado sempre muito exigente, a concorrência sempre muito agressiva, e eles precisaram de alguém, de um gestor contábil que estivesse mais atualizado e que pudesse produzir novos relatórios, coisas que o mercado pudesse enxergar o potencial que o grupo possuía. Então, me convidaram, eu já tinha lá minhas qualificações, já tinha saído da FGV com um bom MBA, iria ingressar no mestrado como ingressei logo depois. Então, o grande desafio foi mudar essa cultura, porque os funcionários que estavam lá estavam também há décadas. Acomodados também ali, né? Então, sempre foi feito assim, era a frase que eu sempre ouvia. Então, para mudar isso daí, foi bem desafiador, mas eu fiz um acordo lá com a faculdade onde eu dava aula e consegui folga de 2 dias por semana na faculdade. Para eu não ir à faculdade, eu consegui remanejar a minha grade, né? Para que eu pudesse dar aula para os meus funcionários à noite. Ensinar para eles. E caí nas graças da administração. Fiquei lá por 2 anos apenas, que depois eu fui içado para um outro grande grupo, no caso o Grupo Otton. Grupo Otton, né? Mas foi muito proveitoso porque eu consegui assim, fazer uma ruptura. E aí, quando eu pedi para sair, eu trouxe um grande amigo que trabalhávamos juntos no Grupo Montreal e vinha a ser sócio dele na Recall Ledger. E ele deu continuidade ao trabalho. Então, assim, ele já pegou o chão já cultivado, vamos dizer assim. Então, foi muito bom. E no Grupo Otton, na verdade, foram 2 grandes desafios. O primeiro deles, que assim, para mim foi bem complicado resolver, foi a questão do colocar a contabilidade em dia. Uma empresa grande, de capital aberto. Eu cheguei lá no mês de setembro de 1995. E quando cheguei lá, encontrei a auditoria lá. E eu pensei, bem, nas companhias abertas, a cada 3 meses, elas têm que enviar ao mercado um relatório, chamado ITR. E eu pensei, bom, o ITR do segundo semestre, ou o segundo trimestre, melhor dizendo, venceu em agosto, o prazo para entregar. Estamos em setembro, os auditores atrasaram, o que aconteceu? Eu fiquei preocupado com isso. E aí descobri que eles não estavam lá para validar o segundo trimestre, mas o ano anterior. Ou seja, o atraso aí já estava em 9 meses. 9 meses. E eu consegui, em 2 meses, arrumar tudo. Em novembro, nós publicamos o balanço, com 11 meses de atraso, mas, enfim, foi um grande desafio. Mas conseguimos. E aí entramos no ano seguinte e eu verifiquei que o grupo, na ocasião, tinha 25 unidades hoteleiras. Quando eu saí, estava com 34. E cada um fazia sua contabilidade do jeito que entendia ser a melhor forma. E quando vinha aquilo para o escritório central para fazer a consolidação, era um Deus nos acuda. Porque não existia um plano de contas unificado. Então, eu desenvolvi do zero um plano de contas para a hotelaria, um livro que ficou assim. Na verdade, eu chamei de Manual de Contabilidade de Hotelaria. Poderia até ter... Eu não pensei disso na época, porque estava muito ocupado dando aula na faculdade. Poderia até ter transformado num livro e publicado, porque aí poderia ir para o mercado para ser
para ser utilizado em várias redes hoteleiras, por todo o segmento hoteleiro. Todo segmento hoteleiro. Mas eu fiz uma coisa muito caseira, quer dizer, muito voltado para o grupo, e que foi assim um divisor de águas, esse trabalho que eu fiz lá. Tive muito apoio da administração também. Né? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Você conta com os que estão ao seu lado, aos que estão um pouco mais abaixo e com os que estão acima. E eu sempre fui um cara muito saber chegar. Sempre soube chegar, nos de cima, nos do lado e nos de baixo. Então, eu consegui muito a adesão dessa turma toda, e o trabalho foi fantástico. Eu saí de lá em 2004, como eu te falei, e ainda hoje as pessoas sempre falam no Francisco Alves, que passou por aqui. Isso é um legado. Anos depois, né? Isso é um legado, é uma herança que ninguém esquece. Ninguém esquece, Então, foram desafios grandes, mas que eu consegui superá-los. Legal. Bom, bom saber, né? Saber dessa experiência toda em duas empresas muito grandes, né? Muito grandes, gigantescas, exatamente. Né? E conseguir fazer um excelente trabalho. E isso tudo vai te dando, sabe, experiência. Como dizia o meu avô, vai te dando casca grossa para você tolerar mais desafios mais agressivos, vamos dizer assim. E isso foi um dos pontos que me fez ter coragem para ir para a área de consultoria e auditoria. Legal, Isso aí. Bom, e né, com essa experiência toda, né, o que o senhor daria de conselhos ali para os profissionais, principalmente os jovens profissionais, né, que desejam construir uma carreira de sucesso na área ali de auditoria, na área de consultoria também? Na área de consultoria, o segredo é você escolher um segmento. Tributário, societário, financeiro, porque a área de consultoria é muito ampla, Eu diria que esses jovens devem procurar sempre colar em alguém que já tem uma boa experiência, porque é uma coisa que você não aprende nos livros, você aprende fazendo. É desafiador, mas é muito bom. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, porque são coisas novas. A cada semana, a cada mês é uma coisa nova, é uma experiência nova, é um caso novo, é uma demanda diferente. Isso te faz crescer muito. Nenhuma empresa é igual, né? Nenhuma empresa é igual. Então, os jovens devem escolher um segmento em primeiro plano, colar em alguém de quem eles possam aprender muito e, claro, estudar muito. No caso de auditoria, o que eu recomendaria? 2 recomendações. A primeira é fazer o curso de formação de auditor, que é ministrado pelo IBRACON. O IBRACON é o antigo Instituto Brasileiro de Contadores, que agora é Instituto Brasileiro de Auditores Independentes. Mas a marca IBRACON, ela se consagrou no mercado, então continua IBRACON. O IBRACON tem um curso de formação que é ministrado aos sábados. Aliás, a próxima turma vai abrir agora em março do ano que vem. São 10 sábados, num total de 40 horas, 4 horas por cada encontro. É ministrado nos escritórios das grandes firmas de auditoria, lá no centro da cidade do Rio, por gerentes de ponta dessas auditorias, não são professores de um viés acadêmico, mas de um viés profissional mesmo. Pessoas que estão ali com a mão na massa. Exatamente. Né? E é um curso, eu conheço bem a estrutura do curso, passei por lá, evidentemente, e é um curso que, para jovens, é fundamental para ele ter uma visão geral do que é a auditoria externa e quais os valores que ela representa para o mercado. O segundo conselho é que, estando no 8º período da faculdade, 7º, 8º, a partir do 7º, já procure se inscrever numa grande firma de auditoria, porque elas estão sempre recrutando alunos que estão saindo da faculdade para começar do zero, como aprendizes. Mas, assim, qual é o bom de entrar na auditoria ainda bem jovem? Eles têm um plano de treinamento, plano de carreira fantástico. Demora,
mas você aprende muito. Está aí uma área que ensina muito, investe muito nos jovens, é a auditoria externa. Legal. Então assim, os meus ex-alunos, eu tenho hoje ex-alunos que estão muito bem, são sócios de auditoria de grandes empresas. E tem outra coisa na auditoria também, que é o seguinte: você adquire tanto conhecimento, tanta bagagem, que quando você está lá em cima como sócio, você é tão valorizado que o mercado vai lá e te busca para ser CEO de um grande grupo, CFO de um grande grupo. Eu tenho ex-alunos que passaram por auditoria e hoje estão muito bem em outros segmentos, fora da auditoria, mas que a auditoria foi toda a bagagem deles. Né? Mas como tudo começou? Lá atrás, fazendo curso, começando do zero, ralando, como a gente fala, eu chamo de lavar prato. Tem que estar disposto a lavar prato, e tem que lavar muito prato. Vez por outra quebra um, vez por outra quebra um. Mas assim, o jovem que quiser ser auditor tem que estar disposto a encarar muitos desafios, estudar muito, tem que estudar muito. Nós estudamos até hoje. As normas estão sempre sendo atualizadas. Né? São normas internacionais. O Brasil aderiu em 2010. Então, o Brasil está sempre de olho. O Brasil tem representante no Comitê Mundial de Auditoria lá em Londres. Legal. Um ex-aluno meu faz parte do board desse comitê. Ex-aluno meu. Que bom, hein? Então, essa turma está sempre produzindo novas normas, atualizando as normas, em função das demandas do mercado. E os países que aderiram a esse projeto vão atualizando as suas normas locais. Né? Então, a gente está sempre estudando. Você tem uma ideia, de 2010 para cá, os contadores e auditores não podem assinar nenhum documento oficial se não tiverem cumprido uma quantidade de horas de treinamento por ano. Que isso, não sabia não. Muito bom, isso dá uma segurança muito grande. Se você não... Por exemplo, eu assinei aqui um relatório. Isso aí, o Conselho Regional, que é o órgão fiscalizador, ele vai verificar. Esse contador cumpriu as horas de treinamento? O mínimo são 40 horas. Eu já fiz 54 esse ano, então vou dar uma paradinha. Cumpriu as horas? Cumpriu, beleza. Não cumpriu? Ele é notificado, recebe uma multa e ele tem 3 meses para regularizar isso. Fazer um curso fora, fazer alguma coisa para cumprir. Tem que cumprir todo ano. Senão, o registro vai ser suspenso. Não vai ser cassado, não vai ser suspenso. Então, é um treinamento constante, um aprendizado constante. E isso é muito bom, porque o mercado vai poder contar com contadores e auditores que estão bem preparados, sempre atualizados. Então, é uma área que é encantadora. Eu gosto muito. Gosto muito. E foi bom falar até da questão do contador, porque isso eu percebo muito. Né? Muitos contadores que não se atualizam. Né? Até hoje, Ricardo. Até hoje. Infelizmente. Infelizmente, é aquela coisa, sempre foi feito assim. Eu almocei outro dia com um grande empresário aqui da cidade. E conversa vai, conversa vem, ele falou, aí eu perguntei, e o teu contador? Ele me manda aí uma planilha de vez em quando para eu dar uma olhada. Uma planilha de vez em quando. Mas não é assim que funciona. Não pode ser de jeito nenhum. Eu estive com um grande empresário, um grupo com muitas unidades, mas vocês têm um balanço consolidado, onde você possa ver num único relatório todo o número de todo o grupo financeira ali, do grupo inteiro. Né? Não tem. Então, assim... Cada uma faz de um jeito, né? Falta um pouco de cobrança também dos empreendedores, dos empresários, para essa turma se atualizar. E aí, enfim. E aí não vai se atualizando e muitas vezes acaba prejudicando, sem nem saber, mas prejudicando a empresa. Exatamente, né? E a empresa tomando prejuízos ali que poderiam ser resolvidos com um bom e trabalho, aí, uma boa auditoria. E aí, Ricardo, é onde entra o valor da auditoria. Porque se o contador não se atualizou, não importa qual tenha sido o motivo, mas se o empresário
tem um auditor externo para validar aqueles números, qual é a vantagem que ele vai ter? Primeira vantagem é que esse auditor vai validar ou não aqueles números. Em não validando, ele vai mostrar quais são os ajustes a serem feitos. E segundo, todo relatório de auditoria tem um relatório anexo, a gente chama de relatório de recomendações. Então, a gente sempre mostra o caminho das pedras, para não se repetir um determinado erro que você descobriu. Olha, a partir de agora, faça assim, assim, assim. Então, o contador, querendo ou não, aquele que não se atualizou, querendo ou não, ele vai botar as coisas nos trilhos. Agora, o que eu não entendo? Por exemplo, nos grandes centros você não vê isso, eu nunca vi. Mas em cidades menores, no interior em geral, assim, você vê que os contadores, sabe, vão levando aquela coisa. E o que salva isso? A auditoria. O ruim é quando o dono não dá muito valor à auditoria, não quer muito saber de auditoria, e aí... Verdade. Enfim, o mal é que muitos empresários só procuram um auditor quando a bomba estoura. Vamos fazer uma auditoria porque houve um desfalque. Não! Isso é preventivo. Tem que fazer para não haver o tal desfalque. Então, isso é só uma das vantagens. Verdade. Então, assim, eu diria que essa questão da atualização é fundamental. E o meu conselho para os jovens, voltando à pergunta inicial, é estudem muito. Estudem muito. Isso aí, Quem está falando é alguém que é docente, né? E que também trabalha na prática ali no dia a dia. E que está estudando muito, que continua estudando muito. Continua. Né? Que continua ali. Então, para quem é jovem, então, tem que ir sempre estudando. E eu diria, é uma área muito boa. Dizem que o contador é o último a fechar a porta e apagar a luz. Então, assim, trabalho sempre vai ter. Sempre vai ter, claro, verdade. Para os bons. Para os bons, E por isso eu falo, estudem muito. E no mercado cada vez mais agressivo, mais difícil, porque antes você tinha muito isso, até nas cidades menores. Aqui como Teresópolis, você tem um contador na cidade. Hoje você não tem mais essa barreira tão grande em termos territorial. Você tem um contador que pode estar em qualquer lugar do Brasil e sendo contador. Isso daí é fundamental. Isso é fundamental. Ricardo, essa coisa de você poder fazer o remoto, isso é fundamental para redução de custos, redução de custos de ambos os lados, de quem presta o serviço e de quem toma, e para agilidade. Daqui de Teresópolis, eu atendo clientes fora do Brasil. Estou fazendo auditoria para um grupo do México. Caramba. Ano passado fiz... trabalhando aqui, né? Aqui. Ano passado fiz para um grupo da Colômbia, e que a gente está agora fazendo a renovação do contrato na área de petróleo. Então, de casa, aqui do meu escritório... de dentro de casa, que tem um escritório ali. Porque tem toda a tecnologia a teu favor. Então, isso hoje... Assim, você tem tudo à mão para ser um excelente profissional, fazer um bom trabalho e assim, fazer jus ao valor que a tua profissão te dá. É verdade. E que né, para mim, o contador, o auditor, o consultor, né, na área tributária, na área financeira, na área societária, ele é o que vai manter aquela empresa viva e crescendo. É ele que vai fazer isso. Exatamente. Não é só o empresário com a ideia dele, tem que ter ali para manter. Eu sempre digo, estamos todos do mesmo lado. Não é porque eu sou auditor e consultor que eu vou ser o inimigo do contador. Não, somos colegas, estamos todos com o mesmo interesse. Fazer com que aquela empresa funcione bem. Um olhar externo vai dar muita segurança para o empresário. Sim. Um olhar externo. Isso é um ponto. O outro ponto nem sempre a turma de dentro tem tempo de se dedicar a uma coisa específica que ele precisa. Busca um cara de fora, com expertise naquilo, ele vai olhar de cima para baixo, vai ver o que os de dentro às vezes não conseguem ver. E quem vai ganhar com isso é todo mundo. Que é exatamente aquilo. Muitas vezes a gente está passando
né, trazendo uma outra linguagem, mas que é muito isso. Às vezes a gente está passando por um problema, quem está de dentro não está vendo que a solução pode estar em volta. Exatamente. E só quem está de fora é que consegue ver isso. Exatamente. Né? Essa é a vantagem de você atuar como consultor, para justamente dar essa contribuição que nem sempre o que está ali no dia a dia consegue ver. Consegue ver, E é muito aquilo, né, que já falou no início, eu sempre fiz dessa forma, porque quem está ali dentro está sempre fazendo dessa forma, mas às vezes tem formas muito melhores, né, que podem melhorar muito a empresa. E você vai identificar essas formas muito melhores à medida que você vai se atualizando, treinando, pegando alguém que já tem uma história, né, uma experiência em outras empresas que fizeram algo diferente, que pode ser aplicados ali. É isso né? aí. É isso mesmo. E aí, a gente passando aí para o nosso bloco 2, né, auditoria interna e advocacia. Eu estou tentando agora fazendo por bloco, porque quem me ajuda muito a montar isso é a doutora Crícia, trabalha lá comigo, e ela toda vez ela fala assim, bloco 1, bloco 2, fala isso e eu esqueço. Aliás, eu quero abrir um parênteses e agradecer a doutora Crícia por ter intermediado esse nosso encontro, e a você pelo convite, evidentemente. Não, tá ótimo, a gente vai ter sempre portas abertas. Era para ter feito isso no começo e esqueci. Não, tá ótimo, problema não. Né? E aí, nesse bloco 2, auditoria interna e advocacia, uma parceria estratégica, queria saber do senhor, né, qual a sua visão da importância da auditoria externa para a prevenção de riscos e a garantia da conformidade legal nas empresas. Fundamental essa pergunta. Como eu disse a você, a parceria entre o auditor externo e os profissionais internos, né, no sentido de dar uma garantia para a prevenção de riscos é fundamental. Por quê? A gente acabou de falar. O olhar externo. Alguém de fora que tem uma outra visão sobre aquilo, que conhece outras formas mais eficazes para resolver aquilo, que consegue enxergar alguma coisa que os de dentro não conseguem. Então, essa sinergia é fundamental para que dê ao empresário a segurança de que os números que estão chegando para a mesa dele já foram vistos, foram revistos, estão validados, e esses números são os mesmos números que o mercado, que o credor, o banco vai pedir se ele for pegar um empréstimo, que o governo vai pedir se ele for pedir um parcelamento de impostos, que o investidor vai pedir se quiser fazer um aporte. Então, quando o investidor pede o teu balanço e vê que ele foi auditado, ele olha com outros olhos. É verdade. Porque ele sabe que aquilo ali passou pela mão de quem tinha que passar. Então, a questão da prevenção de riscos é justamente no sentido de verificar os controles internos. Essa vamos dizer assim, é a coluna, a espinha dorsal, a coluna vertebral da empresa são os controles internos. O que eu chamo de controles internos? Qualquer área da empresa precisa ter um procedimento de execução, que a gente chama de controle interno. Na área financeira, na área de compras, na área de vendas, na área de produção. Quais são os controles internos que a empresa tem para que isso aqui funcione no sentido de mitigar custos, mitigar gastos e gerar mais resultados. 1. E 2, que isso funcione e traga resultados que sejam confiáveis. Então, quanto mais apurados e mais qualificados forem os controles internos, mais confiáveis serão os números que vão ser apresentados ali. Então, aí é onde entra justamente essa sinergia do consultor externo, do auditor externo, com o profissional interno, para juntos fazerem essa avaliação desses controles internos, fazerem o aperfeiçoamento desses procedimentos, para que o empresário que recebe as informações, e não somente ele, mas todos os outros usuários, como eu disse, o credor, o investidor, o próprio governo,
possa enxergar aquilo ali. Não, essa coisa foi feita com critérios, foi feita de maneira coerente, não é? Então, isso vai prevenir riscos. Riscos até mesmo de fraude, de desvios. Riscos até mesmo enfim, determinados desfalques que lá na frente, quando forem descobertos, já pode ser tarde demais. Pode ser né? tarde demais, Então, a questão é investir na prevenção. Existe um conceito nas indústrias, são os gastos de manutenção, que a gente chama de manutenção preventiva e manutenção corretiva. As indústrias investem muito em manutenção preventiva, né? Para justamente não ter que arcar com a manutenção corretiva. A manutenção corretiva geralmente vai implicar em trocar todo um equipamento, trocar uma peça que é muito cara, ao passo que se você mensalmente vai fazendo manutenção naquilo, ele vai conseguir ter uma vida útil dentro do que foi esperado lá no começo. Então, para os controles internos é a mesma coisa. De novo, um erro que os empresários cometem é só chamar o auditor quando a bomba estoura. Não. O auditor tem que ser alguém que vai estar ali do lado, sempre. O tempo todo, né? O tempo todo, acompanhando, atualizando e prevendo a ocorrência desses riscos. Ou melhor, prevenindo a ocorrência desses riscos. Para que não venha depois, quando o problema já está tomado ali. Exatamente. Não venha querer que resolva. Porque pode resolver, mas o prejuízo foi gigantesco. Às vezes ele pode dizer assim, mas está tudo bem. Mas você acha que está. Será que está? Será que está mesmo? Né? Isso só o auditor pode verificar se realmente está. Né? Exatamente. É isso. Né? Outra questão é realmente o que a auditoria externa ali pode auxiliar no departamento jurídico, né, das empresas, na identificação ali de prevenção de fraudes e tudo. Muito bom. Né? Pergunta ótima. O que ocorre? Há alguns trabalhos dos advogados que a presença do auditor é fundamental e vice-versa. Há alguns trabalhos dos auditores que o advogado é essencial para validar aquilo. Um deles, por exemplo, é o contencioso. Hoje, você sabe, na área tributária, então, o contencioso é altíssimo. É altíssimo. Na área trabalhista também, o contencioso é altíssimo. Eu, como auditor, e todos os meus colegas assim fazem também, sempre que nós vamos analisar um balanço, até nos procedimentos iniciais para poder fazer o planejamento de auditoria, nós verificamos o que a gente chama de ativos contingentes e passivos contingentes. O que é um passivo contingente? Uma suposta dívida que a empresa possa ter, que ainda está em litígio, ela não sabe se ela vai ganhar, se vai perder. Se vai ganhar, ela precisa registrar, se vai perder, ela precisa registrar. No caso do ativo, se vai ganhar, ela precisa registrar. E como é que essa coisa se materializa? Então, o auditor vai recorrer ao advogado, que vai dizer para ele, a possibilidade de perda disso aqui é remota, possível ou provável. Se for remoto, o auditor vai verificar. Com base no relatório dos advogados, foi considerado remoto, mas o valor é alto. E aí ele faz um parágrafo de ênfase no relatório dele, no parecer de auditoria. Se for possível, aí já não é nenhum auditor, são as normas internacionais que recomendam fazer uma divulgação, uma nota explicativa. Olha, há um risco assim, 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 que não está registrado porque não foi considerado provável, mas, em sendo considerado provável, em vindo a se materializar, o custo, o valor envolvido é X. E aí ele vai desenvolver todo um texto tratando daquilo. E se for provável, então o registro é obrigatório. E aí a contabilidade faz um procedimento chamado provisão para contingência. Então é uma despesa que ele já assume aquela despesa, esperando só o momento de acontecer. Então, esse tipo de trabalho do contencioso é feito sempre em conjunto com
os auditores. Com auditores e advogados. Esse é do lado dos auditores, então depende dos advogados para questões do contencioso. Outro ponto que a gente trabalha juntos, assim, sempre, são as operações de M&A, de fusões e aquisições. Sempre. Porque os advogados preparam toda a parte jurídica, toda a parte societária, todos aqueles relatórios, e os auditores vão verificar toda a parte financeira, tributária, as demonstrações financeiras. Isso tudo vai para um relatório só. Então, se eu vou comprar uma empresa, se eu vou fazer uma operação de fusão e aquisição, auditor e advogado têm que estar ali trabalhando juntos, porque cada um vai dar a sua contribuição no sentido de validar aqueles números. Existe um procedimento em fusões e aquisições chamado due diligence, e a due diligence ela é dividida em due diligence contábil, fiscal e financeira, que é tratada pelos auditores, e a due diligence jurídica. E aí quais são os processos, quais são os riscos. Então, os advogados vão olhar por um lado, o auditor olhar pelo outro, para poder chegar para o investidor e dizer, olha, o negócio é bom, olha, então pensa duas vezes. Né? Então, a gente trabalha junto com os advogados, principalmente nesses dois segmentos. Mas há um terceiro que assim, ainda não está muito forte no Brasil, mas tem. A tendência tem. Aliás, vou ministrar uma palestra sobre isso, IPO. Agora, legal, no IBF, agora dia 28, semana que vem. Semana que vem já. Sobre os pormenores, as vantagens e desvantagens da abertura de capital. Então, nessa área de abertura de capital, colocar as ações na Bolsa, é um outro trabalho que auditores e advogados trabalham juntos desde o começo. Justamente por causa das informações que são necessárias. O chamado prospecto de oferta de ações. Então, os auditores vão verificar toda a parte numérica, os balanços, essa coisa toda, fazer a carta conforto, se for o caso. Os advogados vão ver toda a parte de risco. Para chegar para o investidor, no dia da apresentação, na Bolsa, dizer, olha, lá, né? Cadê o relatório do auditor? Cadê o do advogado? O negócio é bom? Vale a pena? Quais são as premissas? O que esse investimento vai me dar daqui a 5 anos? O auditor, junto com o advogado, vão ter condição de prever isso daí. Né? Então, a gente trabalha junto com vocês em muitos eu, durante uns 5, 6 anos, eu prestei assessoria, né, jurídica para uma empresa da área ambiental e tudo, e todo ano eu tinha que mandar para a auditoria externa todos os processos que estavam em andamento, e exatamente essa questão, se era provável, a probabilidade de êxito da ação ou não, o que era ativo, o que era passivo, quanto de passivo, onde poderia chegar. Exatamente. Isso tudo eles exigiam apresentar. Normalmente, os ativos contingentes, eles são, assim, eles ocorrem numa frequência menor. Acontece normalmente quando se trata de um grande grupo, onde uma empresa empresta para outra, do mesmo grupo, né? Empresta e não paga. Então, assim, geralmente são ativos que a gente chama de contingente. Essa empresa, eu me emprestei para ela, mas ela não tem condição de me pagar. Mas é do mesmo grupo, os sócios são os mesmos. Então, isso dá muita dor de cabeça para a gente, para nós que somos auditores. Do lado do passivo, a mesma coisa, que se uma empresta, a outra toma emprestado, então um ativo de um lado, passivo de outro. Né? Então, isso daí essa coisa de ativo contingente, passivo contingente, uma operação que advogados e auditores tem que trabalhar sempre juntos. Não tem jeito, né? É verdade. Né? E já até falamos sobre essa questão da auditoria externa aqui. E uma outra situação, né, exatamente da questão que eu queria bater um pouco sobre esse ponto, é o seguinte: só as grandes empresas ou empresas de grande porte que precisam dessa auditoria, porque muita gente acha que assim, não, é só grandes empresas que vão usar a auditoria externa. É só isso mesmo, não é? Isso daí é um erro cultural, eu diria.
né? Porque até mesmo nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, há empresas dos grandes centros que só porque é uma empresa de médio porte, pequeno porte, não, isso daí é só para SA de capital aberto, só para SA que fatura 300 milhões por ano. Na verdade, não a necessidade da auditoria não tem nada a ver com o porte da empresa, nem com o regime tributário. Ah, mas eu sou do Simples. Não interessa. Não interessa, tem problema do mesmo jeito. Exatamente. A questão é, criou-se uma cultura no Brasil, essa coisa vem mudando, a duras penas vem mudando, mas nas cidades do interior, e aí eu incluo Teresópolis, essa coisa ainda não pegou, em que o empresário precisa enxergar que mesmo a empresa dele sendo de médio porte, eu não vou dizer uma empresa pequenininha que ele mesmo consegue controlar. É assim, a partir do momento que você não consegue mais controlar a tua empresa, porque você precisa cuidar do negócio, esse é o ponto, esse é o ponto de ruptura. Quando eu abro a empresa, eu e meu sócio, e aí eu mesmo vendo, eu mesmo compro, eu mesmo vendo, eu mesmo faço tudo, entrego. Só que a coisa vai crescendo, vai crescendo. Eu preciso começar a contratar funcionários, e aí eu preciso focar mais no negócio. E eu preciso ter alguém para tocar aquilo. E aí é onde vem a vantagem de ter alguém de fora. Ali, né? Porque o funcionário, existem funcionários e funcionários. Nós temos que admitir isso. Há funcionários que agregam muito. Mas há outros que estão ali para receber o seu salário. E, assim, é verdade. Infelizmente é isso. Então, o que eu resumiria? Não é só para empresas grandes. Empresas de pequeno e médio porte precisam já pensar nisso, precisam ter alguém que possa olhar seus números, validar seus números, fazer as recomendações, mostrar que caminhos mais lucrativos ele poderia seguir para obter melhores resultados, enquanto ele, empresário, vai focar no negócio. Sim. Ele não pode focar no negócio e, ao mesmo tempo, nos números. Os números têm que chegar para ele já filtrados, enfim, prontos. Exato, para ele tomar a decisão. E mais, já vão chegar para ele tomar a decisão, já com as recomendações. Olha, se você for por aqui, vai dar isso. Se você for por aqui, vai dar aquilo. Quem faz isso? Um auditor externo, um consultor externo. Mas a empresa só fatura, sei lá, 1 milhão por ano. Não interessa. Daqui a pouco, se ela fizer um bom trabalho, ela pode faturar 2. E se lá na frente alguém se interessar por ela, para comprar, uma parte? Cadê teus balanços auditados? Não, o que é isso? Eu já vi, cara, lá no Rio de Janeiro, uma empresa que foi procurada por um grupo investidor para ser comprada, e depois de pedir tantos documentos lá, no final o projeto foi abortado porque a contabilidade estava muito atrasada. Os números não estavam fidedignos ali. E eu falei, gente, como é que pode deixar chegar num ponto desse? Nós nunca podemos, como a gente falou lá no começo, estar na nossa zona de conforto. Verdade. Eu tenho que sempre pensar, eu abri minha empresa para crescer. Lá na frente, ela pode chamar a atenção de alguém. Eu preciso estar pronto para coisas novas. E se eu for chamado para um grande projeto e precisar recorrer a um empréstimo externo, eu preciso ter números que comprovem que eu posso dar garantia para isso. Exatamente. E se algum grande investidor se interessar pelo meu negócio, eu preciso ter números que comprovem que o negócio é viável. E por aí vai.
Se eu quiser fazer um grande investimento, eu vou ter números que vão me dizer, não, você pode fazer porque esse caminho que você está seguindo aqui, os cuidados que você está tomando vão te permitir correr esse risco, vamos dizer assim. Então, empresas pequenas e médias devem, sim, mudar essa cultura e procurar ter seus auditores, seus consultores externos para então, dar você aí que é um microempresário, uma empresa de pequeno porte, tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso, exatamente. Pensa já em auditoria externa, isso é importantíssimo, para que e não se tenha você é daqui da região, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, nós estamos aqui, estabelecidos aqui na região para atender vocês. Com todo esse know-how aí. Todo esse know-how. E prontos Viemos para cá com esse objetivo. É, isso aí. Né, a gente já, pelo tempo aí, a gente infelizmente está chegando perto do fim aí, né? Senão gostaria de conversarmos aí bastante ainda sobre esses pontos. O papo é bom. É, muito bom, muito bom. Vou chamar outras vezes, com certeza. Né, o bloco 3 aí, que seria do Simples Nacional, Descomplicando para Crescer com Segurança, que entra um pouco até nessa questão das empresas já de pequeno porte, né? E tudo. E aí, né, exatamente nessa questão, como que a auditoria externa ela poderia ajudar as empresas do Simples Nacional, né, a se manterem em conformidade com a legislação tributária e evitarem aí problemas com o fisco de um modo geral? Essa pergunta ela vem a reboque da anterior. Da anterior, né? Exatamente. Porque, como eu disse a você, independentemente do porte e do regime tributário, as empresas precisam ter um olhar externo, né? Então, como é que os auditores, os consultores externos podem ajudar as empresas do Simples Nacional a seguirem desenvolver o seu negócio prevenindo riscos. Justamente na questão dos controles internos, que a gente falou mais cedo. E outro ponto, muito cuidado com a questão fiscal, questão do enquadramento fiscal mesmo, porque algumas empresas entram no Simples porque, enfim, tem lá suas vantagens, e são muitas as vantagens, mas às vezes a atividade econômica, quando ele foi abrir, quando ele foi fazer o CNAE dele lá, ele não atentou para isso, e a atividade econômica não permite que ele seja enquadrado no Simples. Esse é um ponto. O outro ponto por ser uma empresa pequena, eu vou vendendo aqui, no final do mês eu emito uma nota. Não, senhor. Toda a operação tem que ter a emissão da nota eletrônica. Isso aí é fundamental. Não importa se é comércio, se é serviço, não importa. Exatamente. Tem que ter a documentação. E terceiro, tem que ter um bom contador para cuidar disso. E que consiga fazer os trabalhos dentro dos prazos que dê ao empresário tempo para ele olhar os números e tomar suas decisões sobre os novos rumos da empresa. Então, os auditores podem, sim, contribuir para as empresas do Simples, como contribui com qualquer outro segmento. Qualquer outro segmento tributário. Lucro real, lucro presumido, não importa. Não importa o porte da empresa, não importa o segmento da empresa. O trabalho do auditor e do consultor é fundamental para que o empresário tenha essa segurança. Segurança, né? Possa tomar as decisões certas, né? Exatamente, para que não tome decisões erradas e acabe trazendo um desfalque muito grande para a empresa, ou nem um desfalque que seja visível ali, que muitas vezes é o que acontece, às vezes não é visível. A pessoa acha que o negócio está bom, mas ele poderia estar muito melhor do que estava, né? Não sei se ainda temos tempo, mas foi muito bom você falar da questão do desfalque, porque há muitos empresários que pensam que o papel do auditor é identificar fraudes. Não, senhor. Não, A responsabilidade pela identificação de fraudes é da administração. O auditor vai obter evidências de que aquilo existe. E vai trazer a coisa para a mesa e vai discutir com a administração para que corrija o rumo. Não corrigindo, ele vai se retirar do trabalho. Isso é o que diz a ética, a norma que trata da ética profissional. Se o empresário, o teu cliente, não quiser
cancela o contrato. Mas eu vou deixar de receber. Deixe de receber. Sai fora, é o que ele diz. E se for uma companhia aberta, sai fora, mas notifica aos órgãos reguladores. CVM, se for empresa aberta, Banco Central, se for da área financeira, ou SUSEP, se for seguradora. Se não for uma empresa com esses reguladores, sai fora. Sim. Então, esse é o nosso procedimento ético. Nós não podemos, uma vez identificando uma fraude, e se o cliente não tomar as medidas que tem que tomar, nós não vamos continuar com ele. Não pode continuar, não exatamente. Podemos, exatamente. Mas quem tem que prevenir é o empresário, é a administração. Ele é que tem que prevenir. E aí vem os controles internos, que eu te falei já algumas vezes, que vão justamente evitar que isso aconteça. Exatamente. Só tem um detalhe. Quando a fraude vem lá de cima, o conluio entre a própria administração, aí não foi aconteceu com a Americanas, por exemplo. É. Aconteceu na Lava Jato, por exemplo. Exatamente. Que Aliás, vem de cima, né? Vem da própria administração. Aliás, a Lava Jato foi um caso muito concreto, um caso muito prático de atuação conjunta de advogados e auditores na questão dos acordos de leniência. Sim. Os acordos de leniência ainda hoje estão cumprindo, elas estão cumprindo esses acordos de leniência. E justamente isso aí é acompanhado por esses dois profissionais. Por esses dois profissionais, exatamente. O tempo todo ali vendo para ver se está sendo cumprido. Se está sendo cumprido e se ela tem condições de se manter operando. Sim. Porque nós, auditores, temos que dar esse relatório. A empresa mostrou a evidência de que possui continuidade operacional. Ou não possui mais. Ou não possui mais, então tem que encerrar. Por que isso? Para que o investidor saiba, senão lá na frente, do nada a empresa quebrou. Mas e o auditor não falou? Então nós temos essa obrigação de identificar se ela possui potencial para se manter operando. Até porque o investidor ele confia no auditor, né? No trabalho do auditor. Né? Exatamente. Ele confia, o auditor está ali com essa finalidade. Exatamente, porque o empregado ele quer defender o dele, quer defender o salário dele. Se eu for dizer para ele que tem algo errado, eu vou ser mandado embora. O meu chefe não vai gostar de mim. O auditor não tem nada a ver com isso. Ele é externo, ele é independente ali, né? Exatamente. Ele é independente, então ele tem que pegar, mostrar e pronto. É isso. Né? Eu vi um pouco próximo isso de um colégio, né, que teve. E aí meio que eu vivenciei, não estando dentro ali, mas sabendo um pouco da história, em que realmente uma empresa de auditoria começou a analisar e ver que não tinha como aquele colégio continuar funcionando. Né? E foi alguém de fora, foi independente. Isso. Né? E a quem acabou mostrando um pouco isso para o auditor, porque aí eu conversando com o auditor na época e tal, ele falou, quem acabou me mostrando muito foi quem estava ali dentro, mas que não podia tomar nenhuma decisão nesse sentido, porque era funcionário. Né? Exatamente. Que era funcionário. Esse é o problema. Então, essa questão de ter um relatório de auditor que vai dizer a empresa tem evidência de que possui continuidade operacional, isso é fundamental para todo mundo, para o credor. O credor diz, não, peraí, eu emprestei para ele. Está dizendo que vai quebrar? Peraí, deixa eu fazer o arresto aqui. Deixa eu já buscar antes de quebrar, antes que acabe. Antes que acabe, exatamente. Mas foi muito bom. Infelizmente, o nosso tempo realmente está no final aí. Né? E aí, só para a gente concluir, né, eu gosto de fazer sempre essa pergunta em todo o nosso podcast, né, qual o principal conselho que você poderia dar aí aos telespectadores? Eu sei que já deu conselho ali para os jovens profissionais e tudo, mas para os telespectadores de um modo geral, e aí colocando mais para os empresários em si, né, os pequenos empresários, os empresários de pequeno porte aqui da região, de médio porte. Qual é o principal conselho? O conselho é um resumo do que nós já conversamos aqui. Independentemente de qual seja o porte da sua empresa, de qual seja o segmento da sua empresa, tenha sempre em mente que o auditor externo, o consultor externo, vai ser o teu aliado, o teu parceiro, para que você tenha segurança nos números que te são apresentados. Mas isso tem um custo. Sim, tem um custo que eu prefiro chamar de investimento, porque você está investindo em qualidade. Então, pense no assunto e, como eu disse mais cedo, aqui na região, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo,
e outras adjacências. A minha empresa estabeleceu aqui com esse objetivo de te servir, de estar à tua disposição. Aqui na região tem empresas de ponta, empresas grandes, de vários segmentos. De vários segmentos, né? Então, acho que é uma oportunidade de se pensar no assunto. Nós vamos estar sempre à disposição e o nosso desejo é ver a nossa região prosperar. Prosperar. O que todos nós queremos é ver a nossa cidade prosperar, no comércio, na indústria, nos serviços, em todos os segmentos empresariais aqui da região, não só Teresópolis, mas Petrópolis, Nova Friburgo e outras cidades aqui, Guapimirim, Magé, enfim, e outras cidades aqui do entorno da nossa região, que é uma região maravilhosa. Aqui eu não vim para morar, vim para viver. É isso aí. Vim para viver, exatamente. Né? Muito bom, foi uma conversa, me fez aprender muito sobre essa importância, até para poder apresentar isso para os meus clientes, mesmo meus clientes que têm empresa e tudo, mostrar a importância de uma auditoria externa, né, de uma consultoria externa também. Né? Vou chamá-lo mais vezes, com certeza, porque eu sei que tem muito ainda para a gente poder levantar sobre o tema e tudo, né? E queria que você deixasse aí também seu contato, se tiver nas redes sociais também, para o pessoal poder seguir. Sim, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Francisco.Alves, você vai me encontrar lá. A minha empresa, Oliver Whisky, está no LinkedIn também. E o nosso site é www.oliverwhisky.com. Lá você vai ter um resumo do nosso portfólio, um resumo dos nossos segmentos de trabalho. E lá vão estar os nossos contatos mais abertos, WhatsApp, o telefone, www.oliverwhisky.com. Estaremos lá à disposição. Vai lá, conheça um pouco mais aí do brilhante trabalho que o Francisco tem feito, né, ao longo dos anos aí da profissão. Né? E se você gostou, curta, compartilhe, comente, faça perguntas aí, a gente recebendo essas perguntas pode passar para ele. Interessante isso, porque no nosso site tem lá o meu e-mail pessoal, o meu e-mail corporativo, né? Que estará aberto para você fazer a sua pergunta. Isso Francisco, aí, eu assisti o podcast, só não entendi aquele ponto assim, faça a pergunta que eu vou te responder com o maior prazer. Com certeza, é isso aí. Né? Então faça. Não deixe a dúvida aí em aberto. E faça a pergunta aí. Será que na minha empresa, que é pequena, eu preciso mesmo ou não? Como que pode ver? Ou se quiser me receber, quiser uma visita presencial, vou estar à disposição também. Isso aí, ótimo. Tá, e faça, né, para encerrar, eu sempre lembro de fazer o C aí para se conectar. Então, faça o C, se conecte e leve todo o aprendizado que a gente teve aqui hoje para outras pessoas, para que elas possam entender e se conscientizar da importância que é um auditor ali, um auditor externo, da importância que é um bom consultor também na área empresarial, para que você possa ter uma empresa mais sadia e uma empresa que possa lucrar cada vez mais e bem, né, de forma sadia. Né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade, vou estar sempre à disposição. Obrigado. Tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço.